Boa noite, amigos. Bem-vindos a mais um Evangelho no Lar. Espero que todos estejam bem. Tentei iniciar a live 2 vezes, tivemos um problema aqui do Instagram, mas agora eu acho que funcionou. Agora acho que tá dando. Boa noite, Elisa. Boa noite, Rita, Fábio, a Miriam. Boa noite, Giovana. Que bom ver vocês aqui. A gente fica muito feliz. Deixa eu já chamar a nossa convidada aqui para a tela, e daí a gente começa a conversar. Boa noite, Maureen. Boa noite, André. Boa noite, Rose. Sejam bem-vindos. Boa noite, Fábio. Boa noite, Júlia. Boa noite, amigos queridos. Que bom ter você aqui com a gente, Fábio. Boa noite, Paty. Boa noite a todo mundo que está entrando. Fábio, vou dar os recados de sempre, explicar um pouquinho como funciona o Evangelho, porque sempre tem gente nova, né? Que aparece por aqui, então é bom lembrar. O Evangelho no Lar, a gente realiza todo domingo aqui no nosso Instagram, às 8 horas. Por que a gente faz ele? Além de ter esse momento junto com vocês, que é muito importante, para que vocês repliquem esse mesmo modelo de Evangelho nos lares de vocês. Então, escolham um dia da semana fixo, com um horário fixo, e nós temos compromisso, mas os espíritos amigos também têm. Então, e façam esse momento, que ele acontece com uma prece inicial. Depois a gente faz uma leitura de um item do Evangelho. Pode ser feito na ordem, aleatório, pode ser um pedaço grande, um pedaço pequeno. Façam os comentários, ou sozinhos, ou com quem estiver com vocês. E a prece final. E o copinho de água frutificada, né, Fábio? Sempre pertinho, que é uma medicação ao nosso alcance, que às vezes a gente esquece de usar ela. Boa noite, seu França. Boa noite, Luísa. Boa noite, Jéssica, Ana. Boa noite, todo mundo. Fábio, eu vou começar com a prece inicial. Depois eu te passo a palavra para fazer a leitura. Pode ser? Pode ser. Vamos iniciar, então. Já em sintonia com os espíritos amigos, nos conectando a eles, esquecendo um pouco as tribulações do mundo, da nossa alma e do nosso pensamento. Que possamos colocar todas as nossas aflições de lado e nos concentrar nas bênçãos que nós, nossos lares e nossos familiares recebemos nesses instantes. Que possamos iluminar nosso coração e que este momento se espalhe por toda a nossa casa. Que assim seja. Boa noite para o pessoal que está entrando agora. A leitura de hoje é do capítulo 16, é o item 3. Se chama Preservar-se da Avareza. Fábio, você vai fazer a leitura para a gente hoje? Mas antes eu queria sempre fazer uma lembrança da importância do Evangelho no Lar, que é o momento que a gente está em conexão com a espiritualidade amiga, e a gente acaba simplificando muito, né? Vamos fazer Evangelho no Lar porque é o momento que os espíritos vêm proteger a nossa casa. Isso é uma consequência. O Evangelho no Lar é o momento que a gente abre o coração da gente, da nossa família, para estar em contato com as esferas superiores, né? E essa proteção do ambiente doméstico é uma consequência a uma higienização da casa, do nosso campo mental, do corpo físico, mas sobretudo a gente está em contato com o Evangelho de Jesus. Muitas pessoas perguntam que livro usar. A gente sempre fala qualquer leitura edificante. Você não precisa ser espírita, né? Essa reunião pode ser qualquer religião. Mas nós, espíritas, muitos de nós utilizamos o Evangelho segundo o Espiritismo. E eu gostaria de ler para vocês o porquê que ele é tão importante. Na primeira página do livro, que eu sempre esqueço o nome, aquela que está escrito o título do livro, fala assim, como é que Kardec colocou? O Evangelho segundo o Espiritismo, com a explicação das máximas do Cristo em concordância com o Espiritismo. E o principal, gente, vem agora. E suas aplicações às diversas circunstâncias da vida. Então, isso que nós, 17 pessoas, 18, estamos aqui, é tentando compreender Jesus e juntos num esforço de levar para o nosso cotidiano, para a semana. O Evangelho no Lar vale para a semana seguinte. Que todos nós aqui unidos possamos, no decorrer da semana, lembrar
destes ensinamentos que foram dados aqui. Então, é o capítulo 16, como a Júlia falou, não se pode servir a Deus e a Mamon. Lembrei do nosso amigo Pedro Paulo, que está conosco, né? Ele sempre nos dá as explicações dele, Deus, Mamon, mas Mamon seria representando o politeísmo, né? A adoração a vários deuses. Então, a gente não pode adorar a Deus e nem hoje em dia o Mamon aqui significa a matéria, né? Endeusar e seguir as coisas que a matéria nos convida. Então, essa reflexão, preservar-se da avareza, né? Se nós estamos com Deus, cada vez mais vivenciando o espírito mortal, as verdades que Jesus nos trouxe, nós temos que estar atentos. Se nós reconhecemos Deus dentro do templo religioso, no momento de uma leitura, mas quando saímos para a vida na casa, no trabalho, na via pública, se a gente não está reverenciando lá no fundo o Mamon. A gente não precisa responder para ninguém. São reflexões que nós temos que fazer para nós mesmos e estarmos atentos. O vigiar e orar cai sempre nesse contexto. Porque a gente é muito mais matéria, muito mais Mamon ainda, né? A gente ama Deus quando as coisas estão boas ou lá dentro do templo. Emmanuel fala, né? Nós reverenciamos Jesus, Deus, dentro do templo e esquecemos rapidamente quando saímos de lá. Foi uma surpresa esse estudo, Júlia, porque eu pensei que eu não era avarenta. E eu sou avarenta. Vamos ver qual a conclusão que vocês chegam aqui. Então, eu vou ler o texto. É de Lucas 12, de 13 a 21. Então, no meio da turba é multidão de pessoas, um homem lhe disse: Mestre, dize a meu irmão que divida comigo a herança que nos tocou. Jesus lhe disse: Ó homem, quem me designou para vos julgar ou para fazer as vossas partilhas? E acrescentou: Tende cuidado de preservar-se de toda a avareza. Porquanto, seja qual for a abundância em que o homem se encontre, sua vida não depende dos bens que ele possua. Disse-lhes a seguir essa parábola. Havia um homem rico, cujas terras tinham produzido extraordinariamente, e que se entretinha a pensar consigo mesmo assim: que hei de fazer, pois já não tenho lugar onde possa encerrar tudo que eu vou colher? Aqui está, disse, o que farei. Demolirei os meus celeiros e construirei outros maiores, onde porei toda a minha colheita e todos os meus bens. E direi à minha alma: minha alma, tens de reserva muitos bens para longos anos. Repousa, come, bebe, goza. Olha o Deus Mamon aí, olha o Mamon nos cercando. Mas Deus, ao mesmo tempo, disse ao homem: que insensato és! Esta noite mesmo tomar-te-ão a alma, para que servirá o que acumulastes? É o que acontece àquele que acumula tesouros para si próprio e que não é rico diante de Deus. Começar fazendo a perguntinha da semana, como é que vocês falam? A tarefinha da semana, né? Você é rico de tesouros para Deus? Já comecei por aí. A gente vem no movimento espírita, dentro da casa espírita, fazendo esse movimento do Evangelho Redivivo, de fazer a leitura sempre proposta pela doutrina, de não ficar na letra, mas cada vez mais se aprofundar no real sentido das palavras, da palavra de Jesus, né? Então, a gente nesse aprendizado vai despertando palavra por palavra, significado, contexto da época. É difícil, Por isso as propostas desse grupo de estudo, convidamos a todos vocês, aqueles que ainda não estão no grupo de estudo, né, que participem, porque vale a pena, porque amplia não só o conhecimento, mas sobretudo o amor e a fé a Jesus, a doutrina espírita. E o que me chamou a atenção, Júlia, foram duas palavras. Primeiro é assim, tende cuidado de preservar-se de toda a avareza.
Daí eu pensei, mas não é uma avareza só? Porque avarento é aquele que não quer gastar o seu dinheiro, né? A parábola aqui, o cara era rico, guardou toda a sua produção, né? De agricultor. Mas de toda a avareza, eu já fiquei pensando, existe mais algum tipo de avareza? Tá. E a outra reflexão que eu fiz aqui é quando fala, seja qual for a abundância em que o homem se encontre. Então, eu entendi, né? Posso estar errada. Todos nós temos alguma abundância em nós, em torno de nós ou dentro de nós. Então, sempre temos algo em abundância. E daí, qual é o convite da vida? O que fazer com essa nossa abundância? Aí, por isso que eu cheguei à conclusão no final que eu sou avarenta. Porque muitas vezes aquilo que eu tenho de abundância, eu não estou compartilhando, não estou produzindo. E lembrei muito da palestra da Elisa, para a gente, segunda-feira, do Óbolo da Viúva. Em breve vai estar no blog, em breve vai estar disponível no nosso YouTube as reflexões que a Emília fez. E E a outra parte que me chamou a atenção, depois a Júlia responde todos esses questionamentos, tá? Hoje eu estou só jogando os questionamentos, porque a doutrina espírita é o quê? É questionamento, né, gente? O livro dos espíritos é pergunta e resposta. A gente tem que aprender a pensar por conta própria. Esse é o grande desafio da doutrina. Então, Júlia, olha aqui o finalzinho, né? O que que Deus responde ao homem? Que insensato és, esta noite mesmo tomar-te-ão a alma. Fala o quê? Da morte, né? Da saída do corpo físico. Ou às vezes essa noite não é só a morte do corpo físico, mas a noite da doença degenerativa, da perda do ente querido, de uma catástrofe, daquelas noites que nos assombram, que vem, que a gente acha que é punição, que é castigo, que é o fim do mundo, mas é o momento, né? De que você fez com tudo que você produziu? Onde estão os tesouros de Deus para que você passe por essa noite? Ou se chega a morte do lado de lá, nós vamos realmente avaliar o que a gente fez com todos os talentos. Agora eu vou deixar para a Júlia, né? É, fazendo levando a essas reflexões. Foram várias, vamos lá. Fábio, tu falou da abundância, né? A tua interpretação ali foi que alguma abundância a gente tem. E aí, o que eu refleti dessa parte é que, então, de novo, a minha interpretação, o problema não é ter em abundância. Então, o problema não é ter muito dinheiro, o problema não é ter muito conhecimento, nem muito poder, por exemplo. Tem várias abundâncias que se pode ter. O problema é você não compartilhar isso com o outro. E isso é ser avarento, é você ter em abundância, o que não é problema nenhum, é mais um recurso que Deus emprestou, só que daí o que acontece é que normalmente a gente guarda para nós. Em alguns momentos a gente guarda para aqueles entes queridos, mas é o máximo que a gente normalmente consegue e a gente não compartilha com os outros. Tu fez outra pergunta, né, Fábio, dos tipos. Eu posso contar uma história antes de falar dos tipos de avareza, pode ser? Porque acho que vai resumir muito bem os tipos de avareza, a janela, depois a gente consegue discutir um pouquinho mais, pode ser? Vou pedir licença para vocês, eu não vou ler ela inteira, mas eu vou ler alguns pedaços, então eu vou olhar um pouquinho aqui pro lado. Ô, Fábio, é uma história do livro Relatos de Vida, do Irmão X, que é o Humberto de Campos. E aí, nessa história, é um pai desencarnado que suplica autorização para poder amparar um dos dois filhos que ainda se encontram encarnados. E aí ele vai explicar por que ele quer amparar um desses filhos. Ele diz assim, ó, esse filho, ele é ignorante dos princípios da causa e efeito. Ajuntou milhões, fazendo-se proprietário de imensa fortuna. É um sovina desditoso a movimentar-se entre cofres recheados e assentamentos de banco, preciosidades e joias. Coração doante generoso, ressecou-se com o tempo. Nele agora vejo usuário cruel. Então, esse filho dele, que ele está pedindo para ajudar, só conseguia ver dinheiro, terra, posses, enfim. E aí, esse benfeitor amigo com quem ele conversava diz o seguinte: se te pronuncias na condição de pai de dois filhos, é natural que te refiras ao outro.
E aí ele achou curioso o outro, e aí ele responde: ah, o outro, desde a mocidade, é um gênio de gabinete. Há precisamente 40 anos não tem outra preocupação que não seja estudar os filósofos e os cientistas da humanidade. E aí o benfeitor começa uma série de perguntas que eu acho que é interessante ler alguma delas, Fábio. Ele pergunta assim: que faz ele com tanta cultura? E aí o pai responde: meu filho basta a si próprio, informou orgulhoso e tranquilo. E o benfeitor pergunta: é professor com muitos discípulos? O pai responde: não se trata de um professor, mas de um sábio. Não ensina, porém, o que sabe? O pai responde: ele não necessita trabalhar para o próprio sustento. Não escreve nem fala em público para instruir os semelhantes e consolá-los? E o pai responde: de maneira nenhuma. Não se anima a descer da altura intelectual em que vive para rentear com aquele que, de certo, o levariam ao desprimor pela discussão. Vive só, figurando-se um astro luminescente, mas absolutamente incompreendido na Terra. E é aí que o benfeitor finaliza dizendo o seguinte: reconsidera sua solicitação, meu amigo. Ambos os teus filhos são avarentos, necessitados do socorro divino. Entretanto, o usuário escravizado do ouro surpreende no próprio dinheiro uma excitante aprovação e ao trabalho. Mas o teu filho supostamente sábio é sovina da alma, ameaçado de solidão e desequilíbrio por muitos séculos, de vez que atravessa os dias sem proveito para ninguém. Insulado no orgulho e na vaidade de saber, e fugindo à felicidade e à obrigação de servir, lembra ele o poço de águas ricas e cristalinas, que por isolado e inútil acaba verminado de podridão em si mesmo. Fábio, acho que essa história já trouxe mais um tipo de avareza que a gente não está tão acostumado a ouvir, né? Que é a avareza da alma, que é a avareza do espírito. E aí eu vou pedir a licença para responder agora sim a tua pergunta. Existe a avareza da matéria, que é o que é retratado ali no Evangelho, que é o que a gente está mais acostumado. Existe a avareza do intelecto, na verdade, que foi o que falou aqui na história, a avareza intelectual. E ainda tem, Fábio, se a gente pensar bem, a avareza do espírito, da moral. E aí ainda pode ser a avareza moral conosco mesmos ou com os outros. Porque, Fábio, tem tanta coisa que a gente já aprendeu, já leu, que a gente estuda, né, tanto toda semana e a gente não compartilha com os outros. E eu não digo compartilhar, fazer uma palestra aqui no Evangelho no Lar, compartilhar no dia a dia, exercendo aquilo que a gente estuda, aplicando. A reforma íntima é a forma da gente compartilhar com os outros os bens do espírito que a gente tenta conquistar. E eu acho que a gente não. Eu não faço tanto quanto eu deveria fazer. Eu guardo muito mais para mim do que compartilho com os outros. E tem a avareza ainda moral de nós conosco mesmos. O que tu acha, Fábio? Como é que você. Eu ia responder, mas já que tu me fez pergunta, eu vou fazer para ti agora. Para a Fábio e para o pessoal que está assistindo. Como é que será que é a avareza espiritual, moral de nós para com a gente mesmo? A Júlia, tem um texto de Emmanuel que eu acho que está aí contigo, depois você lê bem, né? Mas ele fala, e foi a nossa enquete, né? Quando nós não temos boa vontade para conosco mesmo, para o nosso potencial, quando nós nos menosprezamos, quando nós não nos tratamos bem, não nos perdoamos, não damos a chance de um recomeço, quando permitimos que a tristeza invada nossas almas, aniquilando a boa vontade para conosco. Daí nós temos a avareza do coração, eu acho que é assim que o Emmanuel fala. Eu vou ler então, Fábio, o que tá Nós falando. temos em abundância, mas não compartilhamos conosco mesmo. E se nós não fazemos isso conosco, com certeza não vamos fazer com aqueles que nos rodeiam. Então é o auto-perdão, a alegria, a persistência. Deus confia em nós. Nós não confiamos. Estarmos reencarnados aqui é a misericórdia divina. O que é misericórdia? Filho, eu confio em ti. Vai lá,
retorna ao corpo físico que vai dar certo. E nós não confiamos, não temos essa boa vontade. Vou pedir licença, então, já que a Fábio falou, eu vou ler esse trecho, como Emmanuel retrata isso que a Fábio falou. Emmanuel, ele fala que a gente tem que escolher seguir a verdade que Jesus nos apresentou para a gente poder ser verdadeiramente livre. E o que é ser verdadeiramente livre que Cristo nos ensinou? É o dever cumprido, né, Fábio? E aí Emmanuel fala o seguinte: porque de todos os carrascos da avareza, o mais implacável é aquele que nos furta a boa vontade, mantendo em nosso prejuízo a avareza do coração. E daí, né, Fábio, a gente pensa tanto assim, ai, eu vou economizar para ter o carro do ano. E o espírito que precisa de direção para onde ir? Será que a gente se preocupa com isso também? Ah, eu vou economizar porque eu quero comprar aquela roupa que eu tô querendo há tanto tempo. Eu trabalho, eu economizo. Não tem problema, não, de fato não tem problema. Mas e será que a gente também está cuidando da vestimenta da nossa alma? Será que a gente está estudando, está lendo, está edificando? Acho que essa é a proposta de estudar uma avareza que não seja só a material, né, Fábio? A gente parar e se preocupar se a gente não está sendo avarento com as coisas do espírito, com as coisas imortais, com aquilo que as traças não consomem, né, Fábio? Depois, que vai conosco para sempre. Vou pedir licença para ler um pouco dos comentários, tá, Fábio? Porque acho que a gente já falou demais. Vou ler o pessoal aqui um pouquinho. A Lari, lá no início, falou: em O Céu e o Inferno, vemos muitos espíritos que, pela lei material, eram considerados bons homens, mas chegando ao mundo espiritual, não tinham os valores para as leis de Deus. Em seguida, a Lara deixou mais uma pergunta que fica no ar. O que temos em abundância em nós e como podemos compartilhá-la? Eu acho que essa já vai ser a tarefa da semana. O Evangelho nem acabou e a gente já tem tarefinha. O que temos em abundância em nós e como podemos compartilhá-la com os outros. O Aurélio falou o seguinte, Fábio: quantas vezes retemos perdão ao próximo, mesmo quando Deus o concede a nós diversas vezes? Reter algo que recebemos de graça de Deus é avareza, creio eu. Essa colocação acho que foi bem pertinente. Tem tanta coisa que a gente acha que é nosso e, na verdade, é só um empréstimo de Deus. A gente só recebeu de Deus o corpo, as oportunidades, os familiares e tanta coisa que a gente retém Tudo como é sendo empréstimo, nosso direito. Tudo é empréstimo. Nem o corpo nos pertence, está lá no Evangelho. Só que a gente esquece, né? Tanto que ele falou aqui, ó, cuidado. O cara falou para ele mesmo, ó, alma, agora descansa, goza, come, bebe, repousa. Muito cuidado com o repouso, né? Descansa, deixa de ser bobo, dá um tempo para ti, te ama. Vai para academia, vai viajar. São as avarezas que vão consumindo o coração da gente. Tem uma historinha que eu não vou contar ela, mas que eu acho que é no roteiro de Jesus, que é Jesus conversando com Pedro. E Jesus, no final da história, que eu não vou contar, fala para Pedro, que estava triste, que tudo é empréstimo de Deus. Que a única coisa que é verdadeiramente nossa, que a gente pode dar para os outros, são as riquezas do nosso próprio coração. Que é o amor, que é o carinho, que é a atenção. E tudo isso a gente tem em abundância, né, Fábio? Se eu recebo tanto amor e tanto carinho daqueles que me rodeiam, não é uma obrigação, um dever meu compartilhar isso com aqueles que me rodeiam também? Eu acho algo importante a gente lembrar que nem sempre tem pessoas que têm carinho. Tem muitas pessoas que vivem sozinhas afetivamente. Mas é importante lembrar, na visão espírita, que a gente pode estar sozinho afetivamente aqui, no plano carnal. Mas a nível espiritual, nós nunca estaremos sozinhos. Com certeza, nós temos muitos familiares que estão adiante de nós e que estão nos dando sustento. Só que as dificuldades aqui da Terra são para lapidar o nosso coração, para tirar essa avareza nossa, né? Esses choques, essas lágrimas, essas chacoalhadas, a gente tem que saber observar e ver o que ela está querendo tirar de dentro de nós que nos pesa. Para que quando a gente possa realmente estar em contato com o divino. Não esperar a morte chegar. Ah, daí eu vou para o céu.
aí eu vou para o nosso lar, vou para uma colônia espiritual. Não, o céu, o reino de Deus é hoje, aqui e agora. Para onde a gente vai depois que o corpo acabar, é uma consequência. Não vai ser mudança da hora de abrir o olho lá de lá que eu vou. Não, é agora. Então, nós temos que... Nós vivemos aqui na Terra. É algo que me toca muito, que está no Livro dos Espíritos, na Lei de Conservação. Tudo que está aqui na Terra, Deus nos deu para o nosso gozo, para o nosso crescimento, para a gente usufruir. Então, não é errado, como você falou. Dinheiro, nada. Não são as coisas externas que são erradas. É a maneira como nós agimos com ela no dia a dia. Mas, de contrapartida, nós temos um dever, que é viver aqui. Viver esse divino, essa busca definitiva pela imortalidade. Certeza de que aqui é transitório, é importante, mas é transitório, passageiro, as dores, as alegrias, encontros e desencontros. Nós ainda vivemos numa faixa evolutiva dessa transitoriedade, porque ela é que nos movimenta para o progresso verdadeiro. Acho que o desafio de verdade é a gente saber dar o peso correto às coisas, né? O peso ao que deve ser dado às coisas da matéria, que elas são importantes, e as coisas do espírito. É maturidade espiritual, isso que é, né? A gente vai ficando velho, o cabelo vai ficando branco, as rugas aparecem, mas de vez em quando eu me olho no espelho e pergunto, Fábio, a tua maturidade espiritual está acompanhando a sua maturidade da carne, né? A gente tem que estar atento a isso, buscar isso, né? Essa busca pelo que é realmente verdadeiro. Sabe como é que a gente sabe, Júlia? Vendo como é que está a vida da gente. Pode estar tudo ruim externo, mas se internamente a gente segue confiante, com boa vontade, compartilhando o que a gente tem de bom, mesmo a gente geralmente acha que é pouco, que é ruinzinho, mas continua. Aí a gente vai vendo que tem essa maturidade. Não é o externo que nós temos que observar, é a nossa reação internamente. Não estava no. Acabei de pensar nisso, vou pedir até licença. Eu não sei se a Aninha está nos assistindo. A gente carinhosamente apelida de Aninha 2, né? Que tem várias Aninhas no grupo. A tua fala me lembrou ela agora, né, Fabi? Às vezes a Aninha tá com diversos problemas familiares, enfim, tá tudo desmoronando. Mas ela vive doando, eu falo pelo menos por mim, a atenção, o carinho. Ela sempre manda mensagem perguntando como é que tá, dá abraço, dá beijo. Então a gente sempre tem alguma coisa para dar em abundância, mesmo que todo o resto esteja difícil pra gente. A gente sempre tem alguma coisa para dar, que às vezes parece pouco, mas pro outro, agora eu falando de mim, eu sou o outro da história, é muito. Esse carinho, essa atenção não alegra tanto a gente, né, que tá no grupo ali com ela. Fábio, o seu França também deixou mais um comentário, que na verdade resume o que a gente acabou de falar, eu não tinha lido ainda. Nada do que possuímos de bens materiais levamos quando voltamos ao plano espiritual. O que levamos são as qualidades morais. O avarento não conhece a felicidade. O Aurélio deixou também um outro comentário que é: despenseiros de graça, usufrutuários da vida, do tempo, dos bens, mas para nós enriquecermos em Deus. É por isso que estamos aqui. Esses foram os comentários. Obrigada a quem deixou aqui a contribuição. Fábio, tem mais algo que você queira compartilhar? Falar? Só agradecer a oportunidade do estudo, né, da reflexão, agradecer as 28 pessoas que estão aqui conosco, né, de compartilharem o seu tempo, a atenção e que possamos levar para durante a semana essas reflexões. Nós somos muito ricos e a nossa consciência nos manda já há muito tempo a compartilhar aquilo que nós temos, em todos os sentidos, materiais, emocionais, espirituais. Só queria deixar um beijo para Maria Fernanda. Beijo, Maria Fernanda. Um abraço a todos, uma excelente semana. Vamos permanecer gratos, conscientes por que temos que ser gratos. Não basta dizer a palavra gratidão, né? A gente tem que ser consciente por que a gente tem que ser grato ao que nós temos e não temos. Às vezes o não ter vai nos beneficiar mais, mas tem que ter essa maturidade espiritual, né? Essa maturidade emocional que nós não podemos
deixar de perseguir. Obrigada a todos. Fábio, quer fazer a prece de encerramento, então, pra gente? Tá bom. Convido a todos vocês de nos unirem num único pensamento, a Jesus. Jesus, Divino Mestre e amigo, que Ele continue sempre conosco, nos sustentando nas boas ações, na confiança em nós e em toda a humanidade. Que dias melhores sempre existirão dentro dos nossos corações. Jesus é sol de nossos dias, farol de nossas noites. Cada estrela que pontua no céu, Senhor, é a esperança que deve existir em nossos corações. Obrigada, Senhor, e assim seja. Obrigada, Fábio. Boa Boa noite, noite. pessoal que acompanhou. Boa semana a todos. Até semana que vem. Tchau.